Nesse vídeo eu gostaria de pensar sobre Filipenses capítulo 2, versículo 12, onde o apóstolo Paulo diz, operai a própria salvação. O que significa operar a própria salvação? O apóstolo Paulo fala, estava exortando os filipenses a operar a própria salvação com temor e tremor. Mas o que significa isto? Em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Sempre é importante considerar o contexto onde está inserido tais versículos, porque muitas vezes tirar o versículo do seu contexto pode ter muita interpretação, mas dentro do seu contexto podemos entender de uma forma clara. É para isso, e para isso temos de retroceder a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Os filipenses estavam ameaçados de duas maneiras. Adversários externos, nós podemos ver isso no final do capítulo 1, e dissensões internas, isto está no começo do capítulo 2, era relativamente fácil fazer frente à primeira ameaça. Para enfrentar a segunda, o apóstolo teve de recorrer ao peso do incomparável exemplo de Cristo, no capítulo 2, versículos 5 a 11. Além de tudo, ele não podia ajudá-los mais, visto que estava preso em Roma. As circunstâncias requeriam que os filipenses demonstrassem empenho espiritual e efetuassem sua própria salvação daqueles perigos que os ameaçavam. Eles deviam operar ou desenvolver a sua salvação, não a salvação da alma, pois esta se obtém uma vez para sempre, de uma vez para sempre. Mas a salvação diária e prática. Não usariam, contudo, seus próprios recursos, pois o apóstolo Paulo disse que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Filipenses capítulo 2, versículo 13. E se eles cumprissem os 3 versículos seguintes, ou seja, do versículo 14 a 16, teriam de fato operado sua salvação. Note o que diz os versículos 14 a 16. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Filipenses, ou seja, Filipenses capítulo 2, dos versículos 14 a 16, temos essas palavras do apóstolo Paulo, a maneira como eles deviam desenvolver a salvação deles. Aqui estamos tratando de nossa salvação presente, diária, e abordamos a parcela que cabe a nós. A parcela divina no assunto da salvação deve ser operada primeiro. O sacerdócio de Cristo, a operação de Deus em nós por meio do Espírito Santo, a instrução e correção de sua palavra. Porém, o aspecto humano também é importante. Temos de fazer uso diligente da graça que Deus coloca à nossa disposição. Somente então, essa graça trará o seu pleno resultado. O crente age assim, não para ganhar, preservar ou não perder a salvação, mas sim porque ele já foi salvo por Cristo. Note o que a Bíblia diz. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.